Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gustavo Henrique Frandina e sou acadêmico de agronomia da Universidade Federal do Paraná. Hoje trago para vocês este vídeo referente aos métodos para medir a condutividade hidráulica de um solo saturado, mais especificamente ao permeômetro de carga decrescente. Condutividade hidráulica do solo. É uma propriedade que expressa a velocidade com que a água se movimenta no solo. Ela é importante para o manejo do solo, para a produção das culturas e para a preservação do solo e meio ambiente. A determinação da condutividade hidráulica pode ser feita por métodos de laboratório e de campo. A condutividade hidráulica é uma constante de proporcionalidade. Ela é relacionada com a facilidade pela qual o fluxo da água passa através de um meio poroso. Os métodos utilizados para sua determinação em laboratório se baseiam na lei de Darcy, expressa da seguinte forma, onde o fluxo da água é proporcional à força do gradiente. Quanto maior a força, maior será o fluxo. Sendo assim, a condutividade hidráulica é uma constante de proporcionalidade, sendo Q densidade do fluxo dividido pelo gradiente. A condutividade ela é muito dependente do tipo do solo e estado em que ele se encontra, por conta da sua heterogeneidade. Métodos de laboratório. Os métodos de determinação direta da condutividade hidráulica dos solos podem ser classificados em métodos de campo e métodos de laboratório, onde se utiliza amostras com estruturas deformadas ou indeformadas para as condições de saturação ou de não saturação. Em laboratório, a condutividade hidráulica de amostras dos solos saturadas pode ser determinada por meio de aparelhos simples, denominados permeômetros, podendo ser de carga constante ou de carga variável, também chamada de carga decrescente. O ensaio de carga constante é aplicado a solos granulares ou de solos com alta permeabilidade. Quando a permeabilidade é muito baixa, a determinação pelo permeômetro de carga constante é pouco precisa. Então, neste caso, utiliza-se o permeômetro de carga variável. Aqui temos dois exemplos de permeômetro de carga variável, sendo um deles feito sob medida para o laboratório e o outro feito de forma artesanal. Porém, ambos possuem a mesma funcionalidade. Equipamentos e acessórios para o método em laboratório. Permeômetro, estufa capaz de manter a temperatura entre 105 e 110 graus, balanças que permitam pesar de 1000 gramas e precisão de 0,01 gramas, torninho de talhagem, termômetro com precisão de 0,1 graus Celsius, água desaerada, cápsulas metálicas, paquímetro, régua de aço biselada, cronômetro, proveta graduada, tubos manométricos e parafina. Procedimentos. Preparação do corpo de prova. Primeiramente, retira-se uma amostra indeformada em bloco ou tubo com dimensões aproximadas de 70 por 70 mm de largura e 100 mm de altura, com o eixo vertical no sentido em que se quer medir a permeabilidade. Depois, coloca-se este prisma de solo em um berço, alisa-se a base e o topo da amostra até que se obtenham superfícies planas e paralelas. Coloca-se a amostra assim preparada no torneio de talhagem e alisa-se a superfície lateral até que se obtenha um cilindro com as dimensões de 50 mm de diâmetro e 80 mm de altura. Durante o processo de talhagem do corpo de prova, retira-se uma quantidade de material necessário à determinação de pelo menos 3 teores de umidade do solo. Utilizando-se o paquímetro, se determinam, em posições diferentes, 3 medidas de diâmetro e de altura do corpo de prova. Para as amostras compactadas em laboratório, estes procedimentos anteriores não são necessários. Em seguida, determina-se a massa do corpo de prova, coloque-se parafina na superfície lateral do corpo, a fim de se evitar a percolação da água radialmente. Então, coloque-se na base do permeômetro uma camada de material granular, de granulometria uniforme e permeabilidade superior à do corpo de prova, com espessura da ordem de 20 mm. Ela servirá de apoio ao corpo de prova e à camada drenante e ajusante. Em seguida, apoia-se o corpo de prova sobre a camada de material granular, tomando cuidado para que ele fique na vertical. Coloque-se então a parafina não muito quente à sua volta, até a altura de 1/4 do corpo de prova. Coloque-se uma pasta de betonita envolvendo o corpo de prova até 3/4 de sua altura. Então, coloca-se a parafina até completar a altura do corpo de prova. Coloca-se então sobre o corpo de prova uma camada de material granular, com uma espessura de 20 mm, a fim de evitar segregação do solo e a perda de partículas.
além de também garantir que o fluxo da água seja laminar. Após isso, a saturação do corpo de prova deverá ser feita por processo de circulação da água ou por saturação por compressão. Em seguida, determina-se o diâmetro interno do tubo de carga. Depois, permite-se que a água percole pelo corpo de prova durante algum tempo. Após a saturação do corpo de prova, inicia-se o ensaio. Realiza-se então uma leitura inicial na escala do tubo manométrico. A carga hidráulica irá variar, e então realiza-se a contagem de tempo com o auxílio do cronômetro, a partir da leitura inicial do tubo de carga. Quando o volume da água, o menisco, atingir um plano da marca inferior no tubo de carga, para-se a contagem do tempo e realiza-se uma leitura final. Repita os procedimentos pelo menos 3 vezes. Após a desmontagem do corpo de prova, retiram-se amostras do seu interior, em posições diferentes, para a determinação de pelo menos 3 teores de umidade. Cálculos e resultados. Primeiramente, calcula-se a área da secção e o volume do corpo de prova. Então, calcula-se os índices físicos do corpo de prova antes do ensaio. A condutividade hidráulica é calculada pela seguinte equação, onde K representa a condutividade hidráulica em centímetros por segundo, A é a área interna do tubo de carga em centímetros quadrados, HI é a altura da carga no instante inicial, HF é a altura da carga no instante final, L é a altura do corpo de prova, Azão é a área da secção do corpo de prova em centímetros quadrados, e o T é o tempo decorrido para a água percolar no corpo de prova, na variação da carga, em segundos. Calculando o coeficiente de permeabilidade na temperatura em que é realizado o ensaio, o mesmo deve ser calculado a temperatura de 20 graus Celsius, através da relação onde K20 é a condutividade hidráulica a 20 graus Celsius, Kt é o coeficiente de permeabilidade de temperatura T em que é realizado o ensaio, N20 é a viscosidade do fluido na temperatura de 20 graus Celsius e Nt é a viscosidade do fluido na temperatura T. Apesar da aplicabilidade dos métodos para a determinação da condutividade hidráulica em laboratório, alguns fatores são considerados desvantajosos, como a sua grande variabilidade e os procedimentos metodológicos de laboratório, o que dificulta a determinação de um valor representativo ao longo de um perfil de solo.